Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula número 8 da nossa disciplina de eletricidade. Vamos dar continuidade aí, agora falando de capacitores. O capacitor é um componente que tem como finalidade armazenar energia elétrica. Não conduz corrente elétrica entre seus terminais. É formado por duas placas condutoras, também denominadas de armaduras, separadas por um material isolante conhecido como dielétrico. Então eu tenho aqui o esquema básico, né, de um capacitor, que são as duas placas, certo? Essas duas placas condutoras e um material dielétrico no meio. Esse material dielétrico a gente chama de isolante ou dielétrico. Ele pode ser feito de vários materiais aí. Depois a gente vai falar sobre isso. Então eu tenho as duas placas, né, e o material dielétrico no meio. Todo capacitor tem essa construção básica, pessoal, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de capacitores, tá? Os mais comuns mais comuns e usuais é um capacitor de partida. Geralmente esses capacitores de partida são utilizados para acionamento, para disparo de algumas lâmpadas de alta potência. Alguns capacitores de partida também é utilizado em motores, capacitores de poliéster, certo? Esses quadradinhos aqui, capacitores eletrolíticos, né? Esses capacitores eletrolíticos são os únicos que possuem polaridade, certo? Então ele possui o polo negativo e positivo e não se deve ligar invertido. Caso você ligue invertido, pode existir um problema aí com o capacitor. Capacitores de tântalo, capacitores cerâmicos e capacitores cerâmicos em disco. Então esses são alguns tipos de capacitores existentes no mercado. O que é capacitância? O que vem a ser, né, esse termo capacitância? É a característica do capacitor de armazenar cargas de acordo com o nível de potencial elétrico aplicado. Então, de acordo com o nível do potencial elétrico aplicado, a tensão aplicada nos terminais do capacitor, ele possui uma capacidade de armazenamento de carga. Isso vai depender do valor do capacitor. Eu consigo o cálculo dessa capacitância através dessa expressão. Capacitância é carga dividido pela tensão. Q de carga e V tensão. E a unidade de capacitância é farad, tá? A gente vai simbolizar pela letra F. Outra característica do capacitor é o valor limite de tensão que pode ser aplicado aos seus terminais. Esse valor é denominado tensão de isolação. Energia potencial do capacitor, que é exemplificado pela letra E, que o processo de carregamento do capacitor é o fornecimento de energia. Essa energia fica armazenada pelo capacitor em forma de energia potencial. A expressão que a gente usa para o cálculo de energia potencial é essa. Energia potencial é capacitância vezes tensão ao quadrado dividido por 2. Certo? Então está aqui, ó, E, energia potencial, V, potencial elétrico e C, capacitância. Então eu utilizo essa tensão, essa expressão para o cálculo de energia potencial do capacitor. E a energia potencial é dada em Joule, tá? Que é simbolizado pela letra J. Vamos a um exercício de aplicação aí. Qual a energia armazenada num capacitor de 25 micro quando carregado com uma carga de 60 microcoulomb? Então eu tenho aqui um capacitor de 25 microfarad, certo? Carregado com uma carga de 60 microcoulomb. Como é que eu calculo essa energia? Primeiramente eu tenho que descobrir qual o nível de tensão. E para me descobrir o nível de tensão eu utilizo essa expressão. Capacitância é carga sobre tensão, certo?
E só isolando aqui, tá? Modificando a expressão, passando o V para o outro lado e o C para cá, só inverter, certo? Para ficar mais fácil para o cálculo. Tensão é 60 vezes 10 a menos 6, que é micro, né? Esse mi aqui do micro, 10 a menos 6, dividido por 25 vezes 10 a menos 6, que é a capacitância dele. Então, dessa forma eu acho um nível de tensão de 2,4 volts, certo? E agora sim, agora calculando a energia armazenada com aquela expressão, com aquela segunda expressão, capacitância vezes a tensão ao quadrado por 2. E substituindo os valores aí, eu tenho 25 vezes 10 a menos 6 vezes 2,4, que é a tensão ao quadrado, dividido por 2. Resolvendo toda essa expressão aí, eu encontro uma energia de 72 vezes 10 a menos 6 joule, que também eu posso escrever 72 microjoule, né? O mi, né? 10 a menos 6 joule. Então essa é a energia armazenada pelo capacitor, por um capacitor de 25 microfarad, com uma carga de 60 micro. Essa é a energia que ele armazena. Efeito dielétrico, ou isolação. Como eu falei para vocês, todo dielétrico, né, é o isolante que fica entre as placas do capacitor. Apesar de não produzirem corrente elétrica, caso um material dielétrico seja submetido a um campo elétrico de altíssima intensidade, este poderá se tornar um condutor. Entretanto, os materiais isolantes que são colocados entre as placas dos capacitores, por exemplo, são muito resistentes a esse fator, o que quer dizer que fica praticamente impossível fazer com que o isolante entre suas placas se torne um condutor. Então, pessoal, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que esses materiais isolantes que são utilizados entre as placas do capacitor têm um alto nível de resistência, são muito resistentes a esse nível de potencial que é aplicado. Então é muito difícil que aquele material se torne um condutor, mas pode acontecer um caso onde o nível de tensão excede muito o tolerável pelo capacitor e aquele dielétrico acaba se tornando um condutor, mas é uma situação um pouco difícil. Como é que eu faço a associação de capacitores? Da mesma forma que existe associação de resistores, de resistências, eu também tenho associação de capacitores. Só que na associação de capacitores é exatamente o contrário, o inverso da associação de resistores. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho aqui uma associação em série de capacitores. Lembra lá? Um ao lado do outro, um capacitor ao lado do outro. Então, e aqui o ponto A e o ponto B. Então eu tenho 3 capacitores associados em série. Como que eu calculo a capacitância equivalente de um circuito série? É exatamente com a expressão que eu utilizo lá na associação de resistores em paralelo. 1 sobre capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. E se eu tiver N capacitores, né, mais 1 sobre Cn. Então, essa expressão eu utilizo para o cálculo de capacitância de capacitores em série. E a associação em paralelo, está aqui a associação em paralelo, ó, 3 capacitores em paralelo. Esse ponto comum, o ponto A comum, e de cá o ponto B também comum. Então eu tenho os 3 capacitores sendo submetidos ao mesmo nível de tensão. E como é que eu calculo aqui agora a capacitância equivalente deste circuito? Com essa expressão. Capacitância equivalente é igual a C1 mais C2 mais C3 mais Cn. Nesse caso aqui apenas C1 mais C2 mais C3. Então é aquela expressão do cálculo de resistência em série. Então, como vocês podem observar,
é o inverso, né, das associações de resistores. Então vamos fazer um exercício de aplicação para vocês observarem. Qual a capacitância equivalente da associação mostrada abaixo? Quer dizer, uma associação em paralelo, observem, certo? Aqui o ponto comum e o ponto comum, A e B, e os três submetidos ao mesmo nível de tensão. Como é que eu calculo? Eu calculo utilizando essa expressão. C equivalente a C1 mais C2 mais C3. Substituindo os valores aí, C equivalente a 800 nano mais 100 pico mais 500 nanofarad. Lembrando que nano 10 a menos 9 e pico 10 a menos 12. Então, com capacitância equivalente, 800 vezes 10 a menos 9 mais 100 vezes 10 a menos 12 mais 500, 10 a menos 9. O 10 a menos 9 com 10 a menos 9, né, as duas bases iguais, eu posso somá-las. Então, 1.300 vezes 10 a menos 9, mais 100 vezes 10 a menos 12. Agora, para sair dessa expressão aqui, eu tenho que transformar essa base para 10 a menos 9 ou essa base para 10 a menos 12. Aí tanto faz. Qualquer um dos dois eu consigo sair. Aí eu preferi transformar essa base para 10 a menos 9. Então eu movimento essa vírgula 3 casas para a esquerda. Esse 100 aqui, ele vira 0,1 vezes 10 a menos 9. Agora sim, agora eu posso fazer a soma dessa expressão, desses dois valores. Então fica 1.300,0,1 vezes 10 a menos 9, ou seja, 1.300,1 nanofarad. 10 a menos 9 é nano. Então está aí o cálculo da capacitância equivalente de um circuito de capacitores em paralelo. Ou eu posso escrever também, do mesmo jeito que eu escrevi 1.300,1 nano, eu posso escrever 1,3 microfarad, certo? Mas aqui eu também movimentei a vírgula 3 casas para a esquerda. Aí passou de nano para micro. E o micro é 10 a menos 6, o nano 10 a menos 9, o micro 10 a menos 6. Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.